Olá, eu me chamo José Luiz Ames e, juntamente com minha esposa Rosana Marcelino, nós trabalhamos com constelações familiares, com constelações organizacionais e também com outras formas de terapia, tanto individual quanto em grupo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um questionamento muito frequente que nós recebemos dos nossos clientes. Os clientes nos relatam que fizeram uma constelação, mas que encontram dificuldades para perceber resultados concretos. Eles têm a sensação de que não aconteceram mudanças significativas em relação à questão constelada. Em geral, as pessoas que relatam esta dificuldade atribuem isso ao fato de terem pouco ou nenhum conhecimento sobre a constelação. Bem, considerando as dificuldades que essas pessoas encontram para compreender o que aconteceu na constelação que fizeram e para perceber as mudanças práticas na sua vida, quero oferecer para vocês algumas orientações práticas sobre como se preparar para uma constelação a fim de extrair o máximo de proveito dela. Antes, porém, de entrar nas orientações propriamente ditas, eu quero destacar o seguinte ponto. Em geral, a sensação de que a constelação não produziu efeitos significativos nasce das expectativas que o cliente tem em relação à constelação. E aqui já vai a primeira e, no meu entendimento, fundamental orientação prévia a uma constelação dirigida ao cliente. Quem faz uma constelação precisa renunciar a qualquer expectativa em relação ao resultado e abrir-se plenamente para olhar para aquilo que a constelação mostra. Aquilo que você precisa fazer para se preparar para a constelação não está tanto em conhecer mais sobre a constelação familiar através de leituras e vídeos didáticos. Por mais importante que seja, obviamente, você estudar, se informar sobre isso. É importante, mas o entendimento, a percepção das mudanças não depende do seu conhecimento da constelação. Este ponto é muito importante que você tenha presente. A maneira mais útil de você se preparar para uma constelação é levantar informações sobre o seu sistema familiar, especialmente em relação aos pontos que eu vou indicar para vocês a seguir. Caso você não conheça pessoalmente algo sobre o que eu vou indicar, pesquise junto à sua família, ou seja, seus pais, seus avós, se estiverem vivos ainda, seus tios e suas tias, seus irmãos e irmãs mais velhas, enfim, junto a qualquer pessoa que conheça a história de sua família. As indicações a seguir estão dirigidas à sua família atual. No entanto, as mesmas indicações valem também, e é importante que você levante isso, em relação aos seus avós e aos filhos deles, ou seja, os seus tios e suas tias.
Se puder, se for possível, levante o máximo de informações que conseguir sobre isso. As indicações que eu vou sugerir para você estão relacionadas às leis que embasam a constelação familiar. O primeiro grupo de questões diz respeito à lei do pertencimento. Neste caso, veja se tem algum caso de rejeição e exclusão de um membro de seu sistema familiar que envolva algum de seus avós, de seus pais, de seus tios, de suas tias, de seus irmãos. Para ajudar você a identificar as possíveis situações, vou dar alguns exemplos práticos. Primeiro, existe alguma história em sua família sobre membros homoafetivos que foram rejeitados precisamente por serem homoafetivos? 2. Existe alguma história sobre pessoas de seu sistema familiar das quais a família sentiu vergonha por causa de seu comportamento? Por exemplo, pessoas alcoolistas, pessoas viciadas em drogas, pessoas violentas, assassinas, quem sabe, pessoas que causaram vergonha porque se endividaram, que faliram, pessoas que causaram vergonha para a família porque tem uma prática histórica de traições. Enfim, são apenas alguns exemplos para você pensar. Terceiro, seu pai, a sua mãe ou algum de seus avós teve outro relacionamento antes de se casar? Bem, se este for o caso, verifique como foi a separação e o que aconteceu com a outra pessoa. Isso é muito importante, porque com essa informação nós temos como trabalhar. Quarto, você sabe, tem conhecimento, se existe na história de sua família algum filho fruto de uma relação extraconjugal? Bem, se este for o caso, verifique como está a situação desta pessoa, deste filho, fora do casamento. Veja se ele foi reconhecido ou não como filho. Bem, este é do primeiro grupo, são orientações que nascem da lei do pertencimento, certo? Agora, eu vou listar algumas indicações a partir da segunda lei das constelações, ou seja, a lei da hierarquia, também chamada lei da ordem de colocação. Bem, quanto a esta lei, verifique se tem alguma situação de inversão na relação pais-filhos. Ok? Para ajudar você, novamente eu vou dar alguns exemplos para auxiliar a indicação das possíveis situações. Primeiro, a sua mãe teve algum filho que foi abortado voluntariamente ou que nasceu morto? Segundo, na sua família, tem alguma situação na qual algum dos filhos dita as regras em vez de as regras serem ditadas pelos pais? Terceiro, seu pai ou sua mãe
escolheu algum dos filhos para se aconselhar e consolar em relação ao cônjuge? Por exemplo, a mãe escolheu um filho, o pai escolheu uma filha para se aconselhar e se consolar? Veja se esse é o caso de sua família. Bem, vamos adiante. Quarto, algum dos filhos se comporta em relação aos seus irmãos como se fosse o pai ou como se fosse a mãe de seus irmãos? Quinto, como é a relação entre os irmãos? Por exemplo, é uma relação harmoniosa ou existe muita disputa e briga interna entre os irmãos? Estas são algumas indicações que eu dou a partir da segunda lei da constelação, que é a lei da hierarquia. Eu vou agora apresentar algumas indicações a partir da terceira lei da constelação, que é a lei do equilíbrio de troca. Vejam, a partir desta lei, você precisa olhar para o seguinte: verifique em relação ao relacionamento de seus pais. Veja se existe, neste relacionamento de seus pais, alguma situação semelhante às situações que eu vou exemplificar a seguir. Primeiro, você percebe que os seus pais fazem cobranças um ao outro, ou se eles têm exigências um em relação ao outro. Veja como os seus pais se relacionam. Se eles têm um comportamento em que um fica recorrentemente cobrando do outro, exigindo do outro. Esse é um comportamento que você percebe na relação de seus pais, ao longo do tempo, especialmente. Segundo, você conhece alguma história de relação extraconjugal que envolva sua mãe ou que envolva o seu pai? Terceiro, algum de seus irmãos cobra os pais e exige deles recorrentemente dinheiro ou bens? Quarto, os seus pais estão separados ou se separaram do relacionamento anterior? Se este for o caso, levante as circunstâncias em que aconteceu a separação do seu pai ou de sua mãe de um relacionamento anterior. Ok. Eu vou fazer alguns comentários finais e conclusivos desta nossa conversa de hoje. Primeiro comentário. O resultado de uma constelação não depende do quanto você entendeu em relação ao que aconteceu durante a constelação. Consequentemente, se você não entendeu alguma coisa ou entendeu pouco, não se preocupa. A constelação não deixa de produzir resultados só porque você não entendeu. Ela atua mesmo assim. Então, o mais importante de uma constelação não é que você a tenha entendido. Isto não é o principal. Por isto, o meu segundo comentário. A constelação atua muito pouco sobre a mente. Aquilo que ela atua sobre a mente não tem muito poder de mudança.
A constelação produz tanto mais efeito, quanto mais você se entrega para sentir em seu coração aquilo que se mostrou na constelação. Portanto, o que você precisa numa constelação não é ficar preocupado ou preocupada em entender o que está acontecendo, e sim se entregue e procure prestar atenção ao seu corpo. Sinta o que se mostra e permita-se sentir e se emocionar com aquilo que se mostra. A mudança em sua vida e na vida de sua família será tanto mais intensa quanto mais a constelação tiver tocado seu coração e pacificado sua alma. Eu vou repetir esta ideia porque esta é a chave para você promover mudanças na sua vida e na vida de sua família quando faz uma constelação. A ideia, eu vou repeti-la, é esta: a mudança em sua vida e na vida de sua família será tanto mais intensa quanto mais a constelação tiver tocado seu coração e pacificado a sua alma. Em geral, notamos que a constelação tocou o coração do cliente quando o cliente se emociona com aquilo que se mostra. Muitas vezes, o cliente chega às lágrimas com aquilo que se mostra. Quando isto se mostra no cliente, nós, facilitadores, temos uma constatação de que aquilo que se mostrou tocou o coração do cliente e não só entrou na cabeça, na mente do cliente. O importante é que mexa aqui e não que mexa aqui. Esqueça bastante a mente. Deixe. Não precisa. Ocupe-se com aquilo que você sente e, para isso, você precisa entregar-se inteiramente para aquilo que se mostra do jeito que se mostra, sem expectativas. Finalmente, meu terceiro e último comentário. Os efeitos, os resultados da constelação se mostram aos poucos. Os resultados de uma constelação se mostram pouco a pouco e não de uma vez só. Muito menos todos eles imediatamente após a conclusão da constelação. Algumas vezes podem aparecer mudanças na sua vida ou na vida de sua família meses depois da constelação. Há casos, há relatos, inclusive, de mudanças que ocorreram anos depois da constelação. Por isso, saia do estado de ansiedade para ver mudanças. Em vez da ansiedade, fique atento às novidades na postura dos membros da sua família. Fique atento àquilo que fica diferente no modo como você e os membros de sua família se comportam em relação às questões que envolvem a sua família. Em suma, o resultado não é algo que aparece no instante em que a conclusão da constelação acontece. Sim, muitas vezes é imediato, algumas coisas mudam imediatamente. É bem verdade. Mas não é isso que prova a eficácia da constelação. Porque a constelação promove mudanças gradativas
e aos poucos. Então, não se frustre quando você não nota as mudanças imediatamente após a constelação. Às vezes, as mudanças aconteceram, só que você não as percebeu. Por isso, eu ressaltei, fique atento ao modo de ser e se comportar, de agir seu e dos membros de sua família depois da constelação. Aí você vai perceber mudanças. É isso que eu queria conversar com vocês. Espero ter conseguido ajudar você que pretende fazer uma constelação, ou que fez uma e não ficou satisfeito com o resultado dela, como você pode se preparar para tirar o máximo proveito da constelação que você quer fazer. Então, este vídeo eu produzi para aqueles que têm desejo de fazer uma constelação e não sabem bem o que precisam fazer antes de fazer a constelação. É importante que você assista, talvez, mais de uma vez, anote as perguntinhas que eu fiz, para você ter vamos falar assim, um checklist do que você precisa levantar em relação à vida de sua família e de sua própria vida, para ter informações a fim de transmiti-las ao facilitador, a facilitadora da constelação, para que ela tenha dados com os quais possa organizar a constelação de modo melhor. Sobretudo, de um modo que você possa perceber mais claramente aquilo que se mostra na vida de sua família, nos representantes da constelação. Se você gostou do vídeo, curta o nosso canal. Somos gratos por você fazer isso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Tem alguma dúvida? Tem os dados de contato conosco. Entre em contato conosco, converse. Estamos disponíveis a conversar com vocês pelo WhatsApp, no momento que você desejar. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo.